Bom dia a todos! Meu nome é Alfredo Sintra, dirigente espiritual do Centro Espírita de Caridade Caboclo Acuã, localizado em Silvânia, Goiás. Nossas sessões, todas as terças, a partir de 19h30. Estudo e desenvolvimento mediúnico todas as sextas, também às 19h30. Agradeço a todos vocês pelo crescimento de nosso canal e pelos comentários bondosos que têm feito em minha rede social, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram que fiz agora ou pelo próprio e-mail. Na descrição do vídeo vou colocar minhas redes sociais. Hoje é quarta-feira, gosto de conversar um pouco sobre espiritualidade. Muita gente reclama que dentro de sua casa não consegue dormir, não se sente bem dentro do seu próprio quarto, que deveria ser o lugar santo para cada um de vocês. Muita gente reclama que sente a presença de alguma coisa errada dentro de casa. Hoje eu quero conversar com vocês e ensinar vocês de alguma forma a limpar a sua casa e principalmente o seu quarto. Porque o quarto é um dos ambientes da casa onde as pessoas tendem a se sentir mais seguras, proporcionando um estado psíquico propício ao quê? Ao descanso. Porém, em alguns casos, as pessoas têm relatado que no seu próprio quarto sente a presença negativa de maus espíritos. Assim, muitas pessoas estão me perguntando: como posso afastar espíritos do meu quarto? Aliás, será que isso é possível a partir da espiritualidade? Vamos conversar a respeito disso. O quarto das pessoas é um dos ambientes da casa onde a presença de maus espíritos podem causar muito sofrimento, interferindo negativamente na qualidade de vida das pessoas. Isso acontece porque o quarto é um ambiente que denota proteção, sendo o local da casa onde a influência espiritual é predominantemente condizente com a atmosfera psíquica das pessoas que ali estão. Então, qualquer presença espiritual não condizente com o padrão energético da pessoa dispara uma sensação de invasão, perigo, medo e ansiedade. Assim, com a sensação de medo e ansiedade, fica bastante difícil para que as pessoas consigam se acalmar e descansar no quarto, chegando a sofrer com insônia e outros problemas que causam momentos difíceis na vida da pessoa. Por isso, é muito importante que as pessoas aprendam como afastar esses espíritos. Desta forma, ela poderá cuidar da atmosfera espiritual do local, gozando da sensação de proteção, tendo uma liberdade melhor espiritual e serenidade necessária para o seu repouso físico e mental. Vamos começar a conversar. Primeiro ponto: o que são os maus espíritos? Você tem que saber o que eles são. Quando falamos de maus espíritos, precisamos esclarecer que o conceito do que é bom e mal é muito relativo, dependendo da interpretação de cada ser humano. Porém, utilizamos essa expressão para denotar todas as presenças espirituais que causem algum incômodo ou sensação negativa e até mesmo sofrimento às pessoas. Porque, obviamente, essas presenças seriam taxadas como más por fazerem algumas vítimas. Dentre as categorias de maus espíritos, podemos destacar os espíritos obsessores, os desencarnados
e os demais habitantes do mundo espiritual, que de alguma forma estejam apegados à matéria, em estado de erraticidade, causando repercussões negativas à vida das pessoas. Digamos assim, um exemplo. Você toma sua cerveja de fim de semana, mas 2 cervejas já é uma cota boa para você. De uma hora para outra você começa a tomar 3, 4, 5 e perde a noção disso. É a mesma coisa com comida. De repente você é uma pessoa que come bem, mas tem aquele seu limite. De uma hora para outra você começa a comer diferente. Muita besteira e coisas que você não comia, certo? Dentre esses maus espíritos, os espíritos obsessores são os mais problemáticos. Esse sim pode causar um verdadeiro inferno na vida de suas vítimas. Porque eles atuam de maneira sistemática, com o objetivo de utilizar as pessoas para satisfazerem seus desejos, certo? Entenderam até aí? Já os demais espíritos desencarnados não necessariamente desejam o mal das pessoas, mas podem causar prejuízos por pura ignorância ou apego à vida terrena. Às vezes podem estar próximo das pessoas, só para o quê? Pedir ajuda, ou por desconhecer mesmo que estão mortos. Pronto? Agora vamos para outro tema. Por que os maus espíritos conseguem se manifestar nos quartos e nas casas das pessoas? Seja como for, independentemente do tipo de entidade prejudicial, elas só conseguem atuar na vida das pessoas e se manifestarem em seus quartos de dormir quando as suas vítimas possuem alguma brecha energética que possibilita a sintonia espiritual entre ela e esses seres. Aproveitando, como estão suas orações? Jesus já falava, orai e vigiai, orai e vigiai. Será que você está fazendo isso? Depois reclama que os espíritos obsessores estão em sua casa. A questão da manifestação dos maus espíritos ocorre no quarto de dormir é explicada pela impregnação energética, psíquica ou espiritual que os encarnados causam nos ambientes que habitam. Assim, se uma pessoa possuir alguma brechinha energética que seja propícia à ação das entidades prejudiciais, o quarto será impregnado com essas energias negativas, por ação da própria pessoa. Como sempre, a importância da sintonia espiritual fica evidente. Você precisa desse equilíbrio. Os seres humanos são responsáveis até mesmo pelas entidades espirituais que atraem. Pensamento negativo, entidades negativas. Pensamento positivo, entidades positivas. Por isso é muito importante que cada pessoa cuide de seus pensamentos, palavras e ações. Um quarto de dormir onde ocorrem muitas brigas irá atrair espíritos agressivos. Um quarto onde predominam pessoas com algum vício irá atrair espíritos viciados. Em um quarto onde seus habitantes são depressivos, irá atrair espíritos com tristeza. E isso pode levar a um suicídio. Cuidado, equilíbrio. Como podemos ver, o impacto que os seres humanos causam em seus ambientes, casa, quarto, comércio, é muito grande. E se as pessoas refletissem profundamente sobre isso, tomariam muito cuidado com o que andam permitindo que aflore em si
mesmo. Além disso, como já disse anteriormente, um quarto de dormir possui um simbolismo muito forte da proteção das pessoas. Então, o fato de uma entidade prejudicial conseguir entrar nesse ambiente significa que a pessoa está com uma proteção espiritual muito deficiente, pois nem mesmo seu ambiente de maior segurança está livre dessas influências. Você entendeu? Porque as presenças espirituais são facilmente percebidas no nosso quarto. O quarto de dormir é um local propício à percepção de diversas energias e presenças espirituais, incluindo a dos maus espíritos. Isso se deve ao fato de que o quarto é um ambiente onde as pessoas dormem, sendo o sono uma experiência em que ocorre a suavização dos laços energéticos que mantém a alma presa a nosso corpo físico. Assim, quando uma pessoa começa a adormecer ou a relaxar profundamente, seu senso crítico começa a diminuir e seu corpo se coloca em um estado psíquico propício a visões e a demais sensações do mundo espiritual. Aliás, esta é a explicação para a enorme quantidade de ataques espirituais durante o sono, além de explicar o motivo das pessoas sentirem as presenças estranhas em seus quartos de dormir, até mesmo os pesadelos. Ou seja, se em estado de vigília uma pessoa não possui mediunidade acentuada, ela possuirá um aumento significativo dessa sensibilidade logo antes de dormir, durante o sono e logo após de acordar. Isso explica a maior quantidade de manifestações dos maus espíritos justamente no quarto. Essas presenças estão sempre ao redor das pessoas, mas são percebidas mais facilmente quando ela começa a descansar a sua mente e seu corpo físico. Entendeu isso? Agora eu quero conversar com vocês quais são os sintomas da presença desses maus espíritos. Os sintomas das presenças dos maus espíritos no quarto podem ser diversos, variando de pessoas para pessoa. Além disso, o nível de percepção dos sintomas vai corresponder ao grau de sintonia entre a pessoa e os maus espíritos, o famoso encosto espiritual. Os mais comuns são assim: paralisias no sono, acordar com uma sensação de estar sendo sufocado, enquanto vê espíritos realizando esse sufocamento. Paralisa o sono com alucinações. Muitas vezes a pessoa nem se mexe, não consegue. Outro ponto, pesadelo. Como é que eu posso dizer? Poluição noturna, sonhos sexuais, isso acontece. Sono agitado e de má qualidade. Parece que você acorda cansado. Acorda com dores, feridas e arranhões inexplicáveis. Acordar com algum tipo de emoção atípica. Tristeza profunda, muita raiva, medo inexplicável, ansiedade e aquela melancolia. Ver e ouvir espíritos ameaçadores durante o adormecer. Ver e ouvir espíritos ameaçadores durante o despertar. Sintomas clássicos de uma noite mal dormida, que podem variar desde dores de cabeça até sonolência e baixa produtividade durante o dia. Tenha em mente que se você estiver enfrentando algum desses sintomas, é recomendado que você procure ajuda médica
especializada para identificar qualquer coisa orgânica oriunda de alguma doença. Portanto, somente após afastar essa possibilidade, parta para uma explicação espiritual, buscando maneiras de se defender e afastar os maus espíritos, principalmente do seu quarto. Agora vamos lá. Vamos conversar de como afastar esses maus espíritos. Como falamos anteriormente, a sintonia espiritual está por trás de ação de toda e qualquer consciência espiritual, sendo de suma importância que você promova esforços para melhorar sua sintonia, a fim de afastar os maus espíritos do seu quarto. Orai e vigiai, pensamento positivo e caridade ao próximo. Isso ajuda muito. Dentre os esforços que devem ser feitos está inclusa a prática de orações, principalmente a oração da noite espírita, ou conversa com seu anjinho de guarda e agradeça pelo seu dia, que ajuda a promover uma sintonia com os espíritos de luz e seus guias espirituais. Além disso, você poderá realizar defumação, utilização de incensos e demais práticas de limpezas, a fim de afastar as energias negativas do seu quarto. Porque essas energias negativas impregnam na parede, nos móveis, é como uns miasmas, umas larvas astrais, que com o defumamento do seu quarto ele vai liberando gradativamente. Esses rituais ajudam sim na limpeza espiritual e psíquica das pessoas, aumentando o seu grau de fortalecimento espiritual. Para se fortalecer ainda mais, é ideal trabalhar a sua espiritualidade a partir de estudos. Mergulhar no seu interior, com o objetivo de alcançar, de emergir de si mesmo o autoconhecimento. Mas indico a você, caso seja espírita ou caso você tenha uma religião, procure e tome um passe energético que ajuda bastante. Vá numa casa de oração e peça uma orientação. O que você não pode ter nesse momento é a falta de crer em algo, tá bom? Orai e vigiai sempre. Obrigado a todos e fiquem com Deus.